Capítulo 62, Uma flor que floresce no inverno, parte 3. Ele o escolheu porque ele se esforçou. Dan Baek-yeon tinha uma expressão em branco com a boca levemente ágape. Que tipo de espada era essa? Foi um dos 3 itens sagrados do Palácio de Gelo do Mar do Norte. Somente aqueles que podiam lidar com Yin e Yang e tinham atingido um nível de energia de 5 poderiam atraí-lo. Essas eram as qualificações necessárias. Ela não podia acreditar que ele poderia simplesmente ser desembainhado pela força. A espada está uivando. Esta não foi uma reação normal quando a espada foi desembainhada. Se alguém geralmente é escolhido pela espada, esse tipo de grito não sairia. Está sofrendo por ter sido desembainhada? E um frio intenso começou a emanar da espada. Esse frio cobriu todo o escritório em uma geada branca, fazendo com que Dan Baek-yeon gritasse: "Coloque a espada de volta na bainha agora." Ao contrário dela, que havia aprendido uma arte marcial para lidar com o gelo, Mumu estava apenas formando seu dantian. Era impossível suportar esse frio. Mumu nem sequer tinha energia interna suficiente para lidar com a espada. Então Baek-yeon se moveu para ajudar Mumu. Foi então. Um frio mais forte fluiu da espada. E ao grito de Baek-yeon, a mão de Mumu, que estava tentando colocar a espada de volta na bainha, começou a congelar. Isso. Ela não sabia como Mumu tinha conseguido desembainhá-la. Mas o que estava acontecendo agora era a espada ficando selvagem. A espada tinha sido trabalhada a partir de ferro frio, que ficou preso no fundo do Mar do Norte por centenas de anos. O frio da espada foi suficiente para congelar um distrito inteiro. Baek-yeon voou para Mumu, que estava sendo empurrado para trás pela onda de geada enquanto continuava a agarrar a espada. Mesmo aqueles que conheciam o poder da espada não podiam deixar de ficar chocados. Ele vai perder a mão pelo congelamento. A mão de Mumu era a prioridade para ela, e não a espada. Foi então. Frio. O vapor branco escapou da mão de Mumu. A pele, que estava branca, ficou vermelha e a geada derreteu. Isso? O que é isto? Isso não era algo que acontecia quando a energia interna estava sendo usada. No entanto, Mumu estava fazendo algo para afastar o frio da espada. E enquanto Mumu fazia isso, a espada branca confessional respondeu com uma onda ainda mais fria de geada e tentou congelar a mão novamente. Como o mestre disse, esta espada é tão exigente. Mumu colocou a língua para fora e rapidamente colocou a espada na bainha. Então, o frio que estava se espalhando desapareceu como uma mentira. Está feito? Os arredores ainda estavam congelados. Quando o frio parou, Baek-yeon suspirou de alívio e perguntou, incapaz de entender: "Você ainda não consegue lidar com a energia. Como você fez isso?" Isso? Mumu mostrou sua mão quente. Uma vez que a geada derreteu, ela percebeu que sua mão estava tremendo. Não era apenas a mão, mas o braço também tremia. O que está acontecendo com o seu braço? Eu fiz a mesma coisa que faço quando estou me exercitando no frio durante o inverno. Quando você agita os músculos assim, o corpo se aquece. Baek-yeon ficou surpresa com suas palavras. Ela não conhecia os outros, mas essa era uma abordagem diferente para ela, que pesquisava muitas coisas. Ela nunca tinha visto ninguém fazer isso antes. A vibração rápida gera calor. E ele fez isso com músculos? Pode parecer simples,
Mas mesmo os murins treinados não poderiam fazer isso. Isso só era possível por aqueles que podiam controlar seus músculos tão facilmente quanto a respiração. Quem é essa criança? Suas habilidades pareciam além do senso comum. Dan Baek-yeon olhou para Momu. Não é que ele tenha puxado a espada branca confessional e a controlado. Mas foi a primeira vez que ela viu alguém fazer isso. Pode ser possível. Seu coração tremia. Talvez essa criança pudesse realmente aprendê-lo? Ao contrário dos anteriores. Se ele aprendeu a equilibrar Yang e Yin, há uma chance. Se isso acontecer, sua longa espera terminará. Encontre o homem que pode arrancar o confessionário. Espada. Aquele homem. Dan Baek-yeon mordeu o lábio inferior e virou a cabeça, olhando para a flor. Talvez a flor estivesse esperando por isso também. O único outro meio que a fez sentir nostalgia de sua cidade natal. Uma flor congelada quebrou. Embora seja uma flor que floresce no inverno, ela também não conseguia lidar com o frio da espada. Dan Baek-yeon sentiu como se tivesse perdido a cabeça. Mestre! Meio-dia do dia seguinte. No refeitório da academia, Momu e seus amigos estavam fazendo sua refeição. Muilva ficou intrigada com a aparência de Momu, que normalmente come sua comida com pressa e com entusiasmo. Talvez o sol nasça no oeste hoje. Por que você está agindo assim? Momu parecia incomum. Momu não era alguém que não tinha preocupações? Era estranho que ele estivesse comendo com um olhar perturbado. Certo. Por que você está assim? Jin-hyuk também estava curioso. Momu está neste estado desde ontem à noite. Momu? Momu não respondeu às perguntas e continuou comendo arroz com um olhar vazio. E a apertar. Somente quando Muilva o beliscou na bochecha é que Momu caiu em si. E ela refez sua pergunta. Por que você é assim? Você tem agido assim desde que voltou do escritório do mestre Dan Baek-yeon. Você é Ilva. Quando as lágrimas fluem, significa que se está triste. Certo. Em sua pergunta, Muilva inclinou a cabeça. Por que ele estava perguntando isso? Ela acenou com a cabeça e perguntou. Então você está triste? Ou chorando de felicidade? Em vez disso, talvez estivesse chorando porque não pode ser contido. Mas, em geral, é porque a pessoa está triste. Mas por quê? Em sua pergunta, Momu lembrou ontem. Mestre Dan Baek-yeon, cativada pela flor quebrada, estava em lágrimas quando tocou a pétala quebrada da flor. Momu, que viu alguém chorando tristemente pela primeira vez, sentiu-se pesado. Ele estava se sentindo triste? Sim. Apenas me diga o que aconteceu. No final, sob a insistência de Muilva, Momu falou brevemente sobre o que aconteceu ontem. Sobre a única flor que Baek-yeon amava e como ela havia morrido depois que ele tocou a espada. Muilva simplesmente respondeu. Você fez algo errado. Como você pode fazer uma mulher chorar? Eu errei? Claro. É a flor que a lembra de sua casa e ela perdeu isso por causa de você. Obviamente você fez algo errado. Ugh. Sério. O que eu faço? O que você pode fazer? Uma flor encontrada apenas no Mar do Norte? Não há nada que você possa fazer.
Como podemos até mesmo obter sementes ou flores assim aqui? Ah! Naquele momento, Mumu bateu palmas. Ontem, Dan Baek-yeon estava murmurando algo. Existe um no antigo edifício? Mas está fechado. Ela estava tentando falar sobre algo. Mas era mais parecido com blá blá blá. E Mumu não conseguia entender. E Dan Baek-yeon acabou pedindo que ele voltasse. Mumu lembrou-se disso agora. Sementes na velha academia. Antiga academia? O que é isso? Como eram calouros. Eles não sabiam nada sobre este antigo. Ai-Hyan, que estava ouvindo a conversa, franziu a testa e perguntou. Velha academia? Você sabe o que é? Diante da pergunta de Moilva, ele assentiu com a cabeça. Claro que sim. A antiga academia é o edifício da academia com salas de pesquisa e palestras que foi fechado no final do ano passado. Edifício da academia? Sim. Ouvi algo do aluno do segundo ano com quem eu estava dividindo um quarto. Ai-Hyan era ótimo quando se tratava de coletar informações, pois ele era do clã do distrito inferior. Ai-Hyan colocou os pauzinhos na tigela de arroz e disse: ninguém vai conseguir entrar naquele lugar. Ouvi de um ancião na sala que tinha havido algum acidente. Que acidente? Mesmo o ancissal parecia não saber disso. No entanto, eles disseram que, em meados do ano passado, um professor da academia e 3 alunos morreram. O quê? Os olhos de Moilva se arregalaram. A academia não recebia muitos alunos. Então um professor morrendo não seria um grande problema. No entanto, se o acidente foi suficiente para fechar o prédio, isso não significa que uma coisa enorme havia acontecido. Jin Yuki perguntou. Apenas algumas pessoas morreram. Então por que eles estão fechando todo o prédio? Eu também achei estranho. Então perguntei a um sênior. O que ele disse? Em resposta à pergunta de Moilva, Ai-Hyan sussurrou. Eles dizem que há os fantasmas dos estudantes mortos vagando por aí. O quê? Moilva ficou assustada com isso. Ao vê-la assim, Ai-Hyan sorriu e disse: Senhora Mo, você acredita em fantasmas? Moilva ficou surpresa. Oh, o que você está perguntando? Onde no mundo existem fantasmas? Rumores tão absurdos. Certo. No entanto, não foi apenas 1 ou 2 alunos que testemunharam isso. Eles disseram que mais de 20 alunos desmaiaram e foram enviados para a enfermaria. É mesmo? Moilva engoliu. E Ai-Hyan assentiu com a cabeça. Ah! Depois, com seus olhos trêmulos, Ai-Hyan sorriu e riu. Uahaha! Você parece tão assustada, Lady Mo. Oh, o quê? Você levou isso tão a sério? Moilva agarrou Ai-Hyan pelo pescoço. Você quer morrer hoje? Ai-Hyan balançou a cabeça. Então não brinque e me diga. Agora. Não era brincadeira. Um ancião me disse que é a verdade. Então eu fiz uma pequena investigação por conta própria. Investigação? Sim. E foi apenas um boato? Os rumores são verdadeiros. Mas, além disso, parece que o prédio foi fechado para reduzir os danos após o acidente. Reduzir os danos? Ai-Hyan sussurrou a resposta. Eles disseram que o mestre que ensinava venenos havia morrido. Veneno? Certo. Não sei ao certo.
Mas meu palpite é que o mestre, por engano, vazou veneno ao dar uma aula. Sério? Não sei. Mas eu me pergunto se um veneno realmente vazou. Então a taxa de fatalidade deveria ser maior. Ou talvez fosse fechado supondo que as crianças permaneceriam por muito tempo lá. Adivinhou Ai Rian? Caso contrário, não havia razão para fechá-lo. Era um absurdo fechá-lo por causa de fantasmas. Parecia mais razoável que um veneno potente que poderia matar pessoas tivesse vazado acidentalmente, forçando-as a fechar o prédio. De qualquer forma, se o meu palpite estiver certo, mesmo que as sementes de flores estejam lá, será melhor desistir. Ai Rian. Sim. Você pode me dar uma pílula de desintoxicação? Pílula de desintoxicação? Isso. Eles dizem que, se tivermos uma pílula de desintoxicação, podemos parar o veneno. Isso? Bem, Ai Rian não pôde deixar de se sentir perturbado com o pedido de Momu. Ele não achava que Momu sequer pediria tal pedido. Seria correto dizer que era algo que só poderia ser obtido depois de gastar 1000 ouros. Jin Yuki ficou surpreso. Por que desintoxicação? Você realmente quer entrar no lugar mesmo depois de ouvir tudo isso? Sim. Para encontrar as sementes. Jin Yuki clicou a língua nas palavras de Momu. Também é muito ousado ver alguém entrar nele. Apesar de saber que era perigoso consertar o acidente que ele causou. Posso pedir emprestado? Isso. Jovem mestre. Não é algo que possa ser emprestado tão facilmente. Você não pode dar? Ai Rian agarrou sua cabeça com uma voz desesperada. Ele pensou alguma coisa. A informação que está sendo fornecida gratuitamente é boa. Mas pedir uma preciosa pílula de desintoxicação é demais. Ele quase disse isso. Mas queria manter um bom relacionamento com Momu. Certo. Isso pode ser um investimento. Ai Rian, que estava preocupado, disse: tudo bem. Sério? Porque é o jovem mestre Momu. Eu estou emprestando a você. Não se esqueçam do que eu fiz. É uma coisa preciosa. Obrigado. Momu sorriu amplamente. E Jin Yuki disse: você acha que tem mais? Eu acho que levaria muito tempo se ele fosse sozinho para obtê-lo. Momu olhou para Jin Yuki depois que ele fez a pergunta. Jin Yuki evitou aquele olhar pesado e viu que Ai Rian balançou a cabeça. Desculpe. Há apenas uma pílula de desintoxicação venenosa. E isso também é muito difícil de encontrar. Moilva deu um suspiro de alívio. Ela estava cética sobre os fantasmas que apareceriam. Mas mesmo que não fossem, ela achava que uma pessoa entrando era perigosa. E ela queria ajudar Momu, mas também não ser chamada de covarde por não ajudá-lo. Oh meu! Momu! Quero ajudar também. Mas só há um. E então eles ouviram isso. Se há uma pílula de desintoxicação venenosa, então eu tenho algumas de reposição. Quando eles olharam de onde a voz veio, o estudante do 2º ano, Tang Sou, um membro da família Tang, ficou lá olhando para Momu com um sorriso.